Olá, olá, olá. Meu nome é Rafael Seymour, também conhecido como Seymour C. Sou do blog, então, Codando com Seymour C. E eu vou fazer esse vídeo, então, como introdução aos outros vídeos que eu pretendo fazer futuramente. Hoje, então, a gente vai ver algo bem básico, que seria a construção de um projeto console application. E nesse projeto a gente vai fazer o padrão dos projetos Hello World, né, que seria exibir uma mensagem simples. Bom, então aqui para começar, eu tenho a versão Ultimate 2013 do Visual Studio. Quem não tem conta no DreamSpark, que algumas faculdades dão conta no DreamSpark, e quiserem baixar o Visual Studio, vocês podem procurar até no Google as versões Express ou até mesmo a Community. Bom, aqui então eu vou criar um novo projeto. Aqui ele já está selecionado bonitinho, porque eu já tinha criado um projeto antes. Mas em geral, então, vocês vão escolher qual a linguagem que vocês querem. No caso aqui eu vou pegar o C#. E aqui lista os tipos de projeto, né? Nesse caso aqui eu vou pegar então um console application. Aqui a gente vai dar um nome para a solução. Em futuros vídeos eu vou explicar a diferença de solução para projeto. E aqui eu vou dar o nome da solução de Codando com Seymour C. Tá. Aqui então a gente seleciona a pasta que será gravada a solução em questão. E nesse caso aqui, como eu já tenho uma pasta, eu não vou criar um diretório, uma pasta para a solução. Então eu já desmarquei isso aqui. Mas caso vocês não tenham ainda criado, sugiro que vocês criem uma pasta para essa solução. Vou dar um OK aqui, ele vai criar a solução já com um projeto em console application. Bom, então aqui temos então a solução, Codando com Seymour C, e o projeto Codando com Seymour C em console application já padrão. Aqui então tem os arquivos da solução, mas isso a gente vai ver em outro vídeo, que eu vou pegar específico realmente para entender um pouco do Visual Studio. Porque para quem está começando, acha essa interface dessa ferramenta um pouco complicada até. Então, no outro vídeo eu vou passar bem o básico assim, do que pode ser usado, do que vai ser usado mais e etc. Bom, para quem não conhece nada de programação, então, isso seria um arquivo de programação, né? No caso aqui é C#. Aqui, então, por partes, a gente tem as importações, digamos assim. Então, isso tudo são bibliotecas que a gente vai importar para essa classe aqui, para esse arquivo, digamos assim. Isso a gente vai ver futuramente. Neste projeto aqui, como é um console application bem simples, a gente não precisaria importar, acho que quase nada. Aqui a gente tem então o namespace, que eu vou explicar futuramente, junto com a classe e com o método main, e com outros métodos também. E basicamente então aqui a gente tem o namespace, e essas chaves aqui, elas denotam o começo e o fim de um bloco de código. Então nesse caso aqui, o namespace começa na linha 8 e termina na linha 15. A classe program, ela está dentro do namespace, e ela começa na linha 10 e termina na linha 14. E aqui temos o método main, que no momento está vazio. Então ele começa na linha 12 e termina na linha 13. Ele não faz absolutamente nada. A programação em geral, a gente vai ver futuramente que não é sempre, ela vai ter uma forma estruturada. Ou seja, ela vai ser executada linha por linha. Então se eu tenho uma linha de código aqui, ela vai executar essa linha, depois passar para essa outra e passar assim sucessivamente, né? Passar para a próxima sucessivamente. Nesse caso aqui, a gente vai, então, escrever uma mensagem via console. Então, a gente vai usar aqui a classe console com o método writeLine. Classes e métodos a gente vai ver em futuro vídeo. Então, não se preocupem que vocês não saibam o que eu estou falando. A gente vai ver toda a questão de variáveis, classes, orientação a objeto, e essas dúvidas vão sumindo aos poucos. Então, aqui nesse método writeLine a gente tem um parâmetro que seria o texto que a gente quer escrever na tela. Nesse caso aqui eu vou escrever Hello World. Nesse caso aqui, se a gente executar esse programa, ele vai compilar então o código, vai exibir a mensagem no console, mas logo em seguida vai fechar essa mensagem e vai terminar o programa. Porque, como eu falei, a programação ela vai de linha em linha. Então ela começa o programa no método main, ela vem aqui na linha 13, executa esse comando, que no caso seria o Hello World, ele vai escrever então Hello World na tela, e logo em seguida ele vai fechar o programa, porque é só isso que o programa faz. Se a gente executar aqui então,
a gente consegue ver a mensagem aparecendo rapidamente e já sumindo. Para evitar isso, então, eu vou colocar um outro comando que se chama console.readKey. Esse comando, então, ele vai esperar que uma tecla seja pressionada para que o programa siga a sua execução. E como a execução aqui do programa não tem mais nada aqui abaixo do read key, ele vai finalizar. Vamos ver, então. Pronto, então aqui está a mensagem. Ele está escrevendo na tela a linha, já está quebrando aqui a linha, e está esperando, então, esse comando aqui ser finalizado, seria o read key. Ele vai ser finalizado quando apertar alguma tecla. No caso, vou apertar Enter aqui e ele finalizou, terminou o programa. Bom, por hoje é isso. Futuramente, então, eu vou dar uma explicada melhor como é que funciona. E é isso. Valeu por assistir o vídeo.